Olá, muito bom dia. Bem-vindos a este webinar sobre o transporte de mercadorias. Queria agradecer em primeiro lugar a todos os oradores que aqui estão e que nos juntaram a nós. A Ana Paula Raposo, o Sérgio Namora e o Mário Silva, que já faço as suas apresentações em seguida. Agradecer a todos os participantes também que nos estão a ouvir e que já são bastantes nesta fase, já temos 54 participantes. O que eu pedia às pessoas que se nos podiam ir enviando as suas localizações e o seu setor de atividade para que possamos ter aqui uma ideia de onde é que nos estão a ver neste momento. Queria-vos também dizer que vai ser um webinar bastante interativo e, portanto, com exceção aqui da apresentação que teremos por parte da Ana Paula Raposo da Alfândega, as restantes vão ser conversas entre o Sérgio e o Mário e a Ana Paula também sobre temas dos transportes de mercadorias e, portanto, agradecer a todos os participantes que nos quiserem fazer questões para colocarem no Q&A, que está disponível aqui na vossa barra de ferramentas. Os vossos micros e os vossos vídeos vão estar desligados, portanto não conseguiremos ver-vos, nem vocês conseguirão falar. E a apresentação por parte da Alfândega estará disponível também no final desta apresentação, bem como a sessão será gravada e será disponibilizada nos nossos meios da Câmara de Comércio. A Câmara de Comércio tem vindo a fazer um conjunto de webinars já desde meio de abril, mais ou menos, sobre temas relacionados com a internacionalização. Acreditamos que este tema do transporte de mercadorias é, sem dúvida, algo que afeta muitas empresas e direta e indiretamente a nível nacional. Temos tido muitas dúvidas por parte de empresas e por isso decidimos fazer este webinar e convidar estes oradores especialistas para analisarmos esta situação atual do transporte de mercadorias a nível nacional e internacional, respondendo a estas dúvidas e sabendo quais as perspectivas futuras para este setor, tendo em conta, obviamente, esta fase mais complexa que todos passamos. Não me querendo alongar muito mais, passava desde já a apresentar os nossos oradores. Em primeiro lugar, a Ana Paula Raposo, que é a Subdiretora-Geral de Gestão Aduaneira da Alfândega, o Sérgio Namora, que é o Lisbon Brand Manager da Capalog, e o Mário Silva, que é o Country Manager da Rangel. Muito obrigado a todos por se juntarem a nós. Gostaria agora que passar aqui já uma primeira fase de início de conversa que face ao contexto atual e tentando tornar isto mais interativo, não há nenhuma ordem de pessoas para falar, portanto, face ao contexto atual, quais estas alterações e principais dificuldades na exportação dos produtos portugueses lá para fora? Não sei se quer começar, Sérgio. Ora, bom dia a toda a palestra. Bom, os constrangimentos são provavelmente conhecidos de muitas das pessoas que estão aqui integradas. Na exportação, se começamos pela exportação, podemos começar pela falta de equipamento contentorizado na parte marítima, dado que, devido ao facto de ter estado muito tempo parada a China e ter agora uma necessidade muito grande de contentores daquele lado, há um imbalance de contentores, ou seja, não estão a chegar contentores na importação suficientes para suprir a nossa exportação, portanto esse é um dos constrangimentos mais óbvios. E obviamente que também temos que pensar em todos os constrangimentos dos próprios transitários e das empresas que neste momento temos fábricas com pessoal muito reduzido. Os transitários não são diferentes, estamos em teletrabalho a maior parte de nós e muitos também com redução de pessoal. Portanto, esses são os constrangimentos imediatos, mais imediatos que eu me recordo. Obviamente haverão muitos mais, que deixo também aos meus colegas de painel para poderem falar. Muito bem. Mário. O que o Sérgio acabou de indicar, eu acrescentaria naturalmente uma questão que é óbvia, que advém desta situação, que são os rácios de ocupação dos navios. E os rácios de ocupação dos navios estão a originar dois fatores que estão a originar desde janeiro, dois novos, que já há alguns meses que adicionam dois termos àquilo que nós temos feito. Um que são blank sailings. O que é um blank sailing? É um navio que não sai,
estava planeado para sair e não sai. E, portanto, não sai por muitas razões, não sai por rácio de ocupação, não sai porque os schedules tiveram que ser alargados. Em vez de termos um navio por semana, temos que ter um navio de 15 em 15 dias, caso contrário, o navio não tem rentabilidade, não tem capacidade, não existe capacidade do armador para o operar. E o segundo, que são as omissões de escala, que nós temos visto por variedíssimas razões, umas que são omissões de escala que têm a ver com dificuldades dos próprios portos em operar os navios e em operar e fazer determinadas outras operações. Outras são ações industriais, como nós vimos em Lisboa, que foram ocorrendo. Do ponto de vista dos constrangimentos, temos nos transportes aéreos, naturalmente, e eu passaria pelos transportes aéreos, onde basicamente os espaços aéreos estão encerrados. O encerramento dos transportes, dos espaços aéreos trouxe uma realidade diferente. Os aviões andam no ar pelos passageiros, não é pela carga. A carga é normalmente um adicional e foi alterada essa lógica que a partir de agora os aviões só andam no ar pela carga. Nenhuma área geográfica foi deixada aberta, ou seja, nós continuamos a operar basicamente com a África. Há voos para Moçambique, Angola, África do Sul. O que tivemos que fazer foi refinar os nossos interlands nessas áreas e, portanto, conseguimos refinar e cobrir a África com os voos existentes. Os Estados Unidos, a TAP, continua a voar alguns destinos limitados. O Brasil continua a voar e o Middle East. O que é que nós reparamos? Quais são os fatores e os constrangimentos imediatos? Algum incremento em termos de tempo de trânsito, um evidente incremento em termos de preço, porque hoje todas as pessoas têm que ter essa realidade muito clara que hoje os navios só voam, os aviões só voam com a carga. Portanto, são aviões que eram tendencialmente aviões de passageiros que passam a ser transformados para aviões de carga, portanto, nos seus porões. E, portanto, há, desde logo, dois fatores de constrangimento que eu poria aqui em cima da mesa. Um, que é algum incremento nos tempos de trânsito, alguma alteração, que tem a ver com nenhuma dificuldade com o planeamento, e outro que é algum incremento em termos de preço e outra alteração que não é um constrangimento, é o que é as alterações da forma como hoje se fazem as operações. As operações charters são todas feitas em pronto pagamento e, portanto, naturalmente todas as companhias estão a exigir isso, isso está a ser passado para os mercados. Isto traz uma alteração da mentalidade da forma como nós temos feito o negócio. Por último, e para terminando com uma palavra absolutamente de otimismo, que é: não há nenhuma mercadoria que fique sem ser exportada. Nós temos soluções para tudo, melhoramos os nossos interlands, encontramos as nossas alternativas, trabalhamos com os nossos fornecedores e conseguimos, mas há uma alteração da realidade, há uma maior necessidade de planeamento, há uma exigência maior de rigor nas reservas e no cumprimento das mercadorias e, portanto, estes são os constrangimentos também que nós temos na via aérea. Teremos outros na área terrestre, mas eu passo ao Pedro para Obrigado. Numa logaria. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar à Ana Paula, dizer que terminou agora aqui um primeiro questionário que fizemos de que documentos de apoio à exportação utilizam habitualmente, em que o certificado de origem, a maior parte das pessoas que nos está aqui a assistir, é o certificado de origem que utilizam mais, em 89%. O carneat é o segundo, com 23%, os vistos, aliás, o certificado de venda livre e depois os vistos, para terem uma ideia do que é que são os documentos que se utilizam mais. Queria também partilhar convosco que temos pessoas a assistir-nos aqui de Lisboa, do Porto, de Aveiro, de Coimbra, de Madrid, inclusivamente, e também de Porto Alegre, e, portanto, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Temos aqui uma variedade de ouvintes de todos, até de Luanda, recentemente aqui, e, portanto, bem-vindos a todos. Passava agora aqui a palavra à Ana Paula, que não está, não sei se nos estará a ouvir. Se não, passaria aqui para uma próxima pergunta. Ana Paula, está aqui de volta. Está sem som. Tem que ligar o seu microfone. Obrigado. De novo. Estava aqui com uma logística familiar, que ainda está a meio.
Muito bem. Ora, muito bom dia a todos. Eu chamo Ana Paula Caliço Raposo, sou responsável pela área de gestão aduaneira da Autoridade Tributária e Aduaneira. Estive a ouvir as questões colocadas pelos digníssimos palestrantes, a quem cumprimento, desde já também, com especial cumprimento. Também agradecer à CIPA a organização deste evento e, enfim, dar os bons dias a todos os participantes, que já vejo que vão na ordem dos 90, aqui pela estatística que está aqui no Zoom. 90 participantes. Ora bem, nós do lado da administração, obviamente que estamos a responder, a nossa grande preocupação foi responder com procedimentos que permitissem o trabalho à distância. Nós estamos também, uma grande parte das pessoas, em trabalho à distância, no sentido de que temos responsabilidades enquanto cidadãos, mas acima de tudo nesta fase a grande responsabilidade da administração pública é também facilitar dentro da legalidade tudo o que pode ao setor económico, porque, como diria, já bem basta toda esta situação. E nesse quadro, desde logo, as alfândegas, no quadro da Autoridade Tributária e Aduaneira, de imediato implementaram medidas de simplificação alinhadas com os outros colegas da União Europeia, mas também de acordo com orientações. Aliás, nós antecipámos, devo dizer, porque as nossas orientações às alfândegas foram logo desde o início e ainda só depois é que vieram orientações quer da União Europeia, quer da Organização Mundial das Alfândegas. Mas para dizer que tudo isto está alinhado no quadro internacional. Publicámos vários ofícios circulados, que eu depois, quando fizer a apresentação, já entrarei no maior detalhe, mas acima de tudo o que nós estamos é preocupados no sentido de o máximo de celeridade, uma resposta imediata pelos canais que criamos, para que os operadores, não seja por causa das alfândegas e da Autoridade Tributária Aduaneira, que a parte logística e a exportação e a importação tenham quaisquer problemas. Como o Governo colocou, estamos on e estamos permanentemente on. Devo dizer que até no domingo de Páscoa trabalhámos, portanto estamos on. Ótimo, neste momento. Muito bem, muito obrigado, ainda bem que sim. Passava já aqui a perguntar aqui algumas questões que também nos têm feito nestas últimas semanas. No que se refere aos eventuais destinos, quais é que têm identificado como aqueles mais complexos nesta parte de transporte das mercadorias, nesta fase? Mário, quer começar agora? Nós, em termos de complexidade, e aqui estamos naturalmente a falar de exportação. Na exportação, nós, em termos de complexidade, uma das grandes complexidades que vamos tendo, não há dúvida nenhuma, que é a Ásia, por alguns fatores. Os Estados Unidos, enfim, as operações mantiveram-se razoavelmente estáveis, e aqui estamos a falar de transportes marítimos, naturalmente. E a Europa, do ponto de vista de transportes terrestres, porque há um encerramento de fronteiras e esse encerramento de fronteiras está-nos a impedir, que a dificultar muitíssimo a exportação dentro da Europa. Portanto, a nossa atividade intra-europeia, nós temos uma empresa que faz exclusivamente transportes intra-europeus e essa que teve grandes dificuldades devido ao encerramento das fronteiras. Do ponto de vista dos transportes marítimos, enfim, conforme falamos, os constrangimentos são grandes, mas temos conseguido fazer todas as operações. A importação tem uma conversa diferente, e não sei se quer lá chegar noutro momento, que é as importações da EASA e dos EPIs, que temos estado a andar todos entretidíssimos com isso, tem sido uma diversão à volta dos EPIs e principalmente no que toca às regulamentações aduaneiras e às capacidades alfandegárias. Mas à importação, creio que chegamos a seguir. Na exportação, todas as áreas, algumas áreas, os interiores da África e os interiores da América do Sul, que têm dificuldades, porque são sempre, tendencialmente, são destinos, tudo o que são destinos offline, e aqui nós temos destinos online e offline, tal como na carga aérea,
No caso dos Estados Unidos nós temos destinos online e portanto são navios diretos e isso está a funcionar e vai funcionando. Destinos offline que quer na Ásia, quer em algumas zonas da África, onde se sentem uns constrangimentos maiores. Do ponto de vista terrestre, sem dúvida nenhuma, a Europa continua a ser, funciona, mas há uma dilatação muito grande dos tempos de trânsito, muito grande, que, segundo nós temos informação, nas próximas semanas começará a distender e a facilitar. Esperamos nas próximas 2 semanas ter algum melhoramento, não normalidade, mas nós agora quando falamos de voltamos ao normal, voltamos ao novo normal. Muito obrigado, Mário. Não é o anti-normal. Obrigada, Pedro. Já agora, e tendo em conta que estamos a falar aqui dos transportes terrestres, temos aqui uma questão da audiência que eu gostaria de vos colocar, que tem a ver com quais são as perspectivas de retoma nos transportes de mercadorias terrestres na Europa. Ora, já agora se me é permitido também dar uma palavra. Força, Sérgio. Em relação aos transportes terrestres, que começo por dizer que não é o meu setor principal, eu estou na parte da aéreo marítimo da Capalog. Aquilo que me é dado, e isto é o engraçado na nossa atividade de transitários, é que cada transitário tem as suas especificidades a nível de clientes e os seus tráfegos também principais, e somos todos diferentes, todos iguais, como dizia uma campanha aqui há uns anos. Nós, com toda a sinceridade, não temos, há controlos nas fronteiras, não há dúvida que há controlos nas fronteiras, não há fronteiras fechadas, por assim dizer, e os nossos transportes terrestres podem não estar a cumprir com os horários como cumpriam anteriormente, mas estão a sair e as mercadorias estão a ser exportadas. Ainda para mais a Capalog é uma empresa que também tem muito transporte intra-europeu feito de forma multimodal, em caminhão e ferrovia, e em caminhão e navio, short sea, e todos esses tráfegos estão a sair com relativa normalidade, tanto à exportação como à importação. Volto a dizer que isto é com base na nossa carteira de clientes e dos nossos tráfegos que levamos. E há clientes que têm mercadorias mais específicas e que podem ter outras rotas que possam ser mais difíceis. Em relação aos tráfegos marítimos e aéreos, volto à questão inicial, ou seja, tirando a falta de contentores na parte marítima, não é tirando, esse é o principal constrangimento, a falta de contentores na parte marítima. O problema do Porto de Lisboa, que também é um problema que deve ser abordado, apesar de não ter a ver com o Covid, mas é um problema atual e real. Sem dúvida, acho que é um problema fulcral. Os passageiros, que também tradicionalmente são os que levam a maior parte da mercadoria, são, a meu ver, os principais constrangimentos à exportação. Temos alguns países que ameaçaram em alguma altura, Bangladesh, Paquistão, fechar portos. Se fecharam foi durante horas, não chegou a ser dias. Que eu tenha informação mais do que isso, não tenho nenhuma informação mais do que isso a nível de constrangimentos de fecharem portos que fossem impeditivos de fazermos uma normal exportação dos nossos produtos. Agora, Sérgio, desculpa interrompê-lo. Aproveitando aqui essa questão dos transportes terrestres também, temos aqui uma pergunta que nos diz que têm constatado algumas subidas crescentes, muitas vezes superiores a 20% do custo habitual por caminhão na Europa. Isto prevê-se uma escalada de preços ainda maior ou haverá uma redução? Tem alguma ideia? Posso dar uma parte da resposta e o Mário já vi que também quer dar outra parte da resposta, com certeza. O Mário já tocou um bocadinho esse assunto, não será apenas nos transportes terrestres, estamos a viver um momento em que muitas empresas estão com menos recursos, tanto humanos como físicos, como se não há motoristas, não há caminhões a circular, não é? E obviamente quando há falta de recursos é a lei da oferta e da procura. Há uma subida imediata de preço se não há oferta para cobrir aquilo que o mercado precisa. Isto é um dos meus pontos de vista, deixo o Mário, que já vi que já quer dar uma palavrinha também acerca do assunto. Sim, eu regressaria ao novo normal, não é? E o novo normal vai ser uma coisa um bocado diferente do anterior normal.
Relativamente a preços, eu vou-vos dar 2 exemplos assim muito, porque é o mais extremo. Em dezembro, o custo de um frete aéreo da China para cá eram 3 dólares. 3 dólares. 3 dólares. Hoje são 14. E o novo normal não vai, pode ajustar, mas o que é que nós achamos? As operações, as nossas operações dependem muito de volume, e nós somos empresas de volume e, portanto, todos os operadores, naturalmente, os rácios de ocupação são o que determinam o preço e o rácio é a procura, a oferta e a procura. Parece-nos que, enquanto não houver uma normalização, seja ela qual for, e um ajustamento de todas as áreas, recursos e equipamentos para aquilo que será o novo normal, os preços vão ter uma tendência, eu diria que os preços estão neste momento no seu local onde têm que estar e não vão ter uma tendência muito decrescente. Não vão ter porque os custos de estrutura continuam, aumentaram muitíssimo, os rácios de ocupação são muito menores, as dificuldades, e eu citava ao Pedro, nós, na nossa área farma, fazíamos 80 entregas por dia por veículo, hoje fazemos 20, temos custos acrescidos com EPIs, com custos de proteção dos nossos motoristas e, portanto, isto é válido para tudo. Os navios circulavam com 80% de rácio de ocupação, hoje circulam com valores na ordem dos 50 ou menos e, portanto, por força da questão dos contentores, por força disto, aquilo. Portanto, parece-nos que, e depois há outra questão, que será todos os operadores, os armadores, sejam os armadores marítimos, sejam os armadores aéreos, que têm outro nome, mas não deixam de ser armadores, terão uma necessidade absolutamente premente de recuperar. E, portanto, essa recuperação significa que, enquanto nós continuarmos a operar com volumes mais baixos, rácios inferiores, dificuldades acrescidas na operação, não nos parece a curto prazo que os preços venham a ter um regresso àquilo que estavam em dezembro. Poderão ter algum ajuste, mas não uma diminuição significativa. Se eu posso dizer mais uma coisa, não sei se a pergunta tem a ver com grupagem de terrestre ou de carga completa. Se tem a ver com carga completa, o meu conselho muito sério nesta altura é que ligue para o seu transitário habitual e que peça também uma cotação para transporte por short sea ou multimodal, porque esse tem uma tendência a ser menos afetado do que o terrestre, porque o terrestre tem um impacto imediato a haver uma falta de motoristas em relação à necessidade, enquanto um navio não deixa de ser um navio com a capacidade de contentores que tem e hoje em dia já temos várias saídas semanais que quase que conseguem competir com o caminhão a nível de tempo de trânsito para centro da Europa, digo Alemanhas, Holandas, Bélgicas. Acho que vale a pena dar uma espreitadela e investigar a parte do short sea e a parte do multimodal. Sérgio, já agora aproveito para lhe colocar aqui uma questão que tem a ver exatamente com o transporte marítimo. Temos aqui um participante que diz que tem assistido a sucessivos aumentos e se existe alguma previsão de normalização de preços. Dá o exemplo de um RF40 Leixões-Busan, que custa hoje cerca do dobro do que custaria no período homólogo. Pronto, e ele pergunta porquê estes aumentos tão significativos. Isso terá muito a ver com tráfegos e a tendência, especialmente para a Ásia, na minha opinião, será normalizar, porque ninguém precisa de mais contentores neste momento do que a Ásia. Não é? Portanto, o que eu acho é que isso foi uma tendência devido a haver aos portos chineses terem ficado completamente sobrelotados com carga conforme foram saindo do confinamento. Mas a tendência será obviamente normalizar, porque neste momento onde são precisos contentores são exatamente do outro lado e mais uma vez pela lei da oferta e da procura a tendência será o frete não subir, mas descer e normalizar, a minha opinião obviamente.
Muito bem, muito obrigado. Compartilho convosco aqui os resultados do segundo questionário, em que perguntámos às empresas qual era o meio de transporte que privilegiava nas suas operações. Creio que não é novidade para ninguém que o terrestre será o mais utilizado, com 60%, o marítimo, logo a seguir com 54% e o aéreo com 38%. Pegando aqui e passando aqui depois à Ana Paula Raposo, a pergunta que também tem surgido muitas vezes, não é uma pergunta, é mais um desabafo, é quando é que poderemos ter à vista uma solução definitiva para o Porto de Lisboa, como falou o Sérgio também bem, que tem causado tantos constrangimentos à importação e exportação de mercadorias portuguesas. Se tem algum comentário que nos possa fazer. A ver, eu sobre o Porto de Lisboa não posso pronunciar, porque a autoridade tributária aduaneira não administra o Porto de Lisboa, nem sequer a gestão, nem sequer a gestão, qualquer intervenção de gestão no Porto de Lisboa. Devo dizer-lhe que, do ponto de vista, neste caso, a Alfândega Marítima de Lisboa é a alfândega que está a trabalhar na esfera, na área de jurisdição do Porto de Lisboa. E não me pronuncio, obviamente, sobre os constrangimentos e sobre a situação do Porto de Lisboa, sendo certo que nós, do nosso reduzidos, obviamente, quer na importação, quer na exportação, os movimentos, apesar de, como se sabe, com a última solução arranjada, que também não é da nossa responsabilidade, como é óbvio, já se nota alguma melhoria em termos de movimentos. Nós, do nosso lado, alfândegas. Agora, o que lhe posso dizer é que, do nosso lado, quaisquer que sejam os constrangimentos que não tenham nada a ver com as alfândegas, do nosso lado, o que nós temos como grande objetivo neste período de exceção, obviamente no dia-a-dia também é esse o objetivo, sermos céleres e eficientes, mas neste período de exceção o nosso grande objetivo tem sobretudo dar respostas quase imediatas e sem quase atendimento presencial, que é quase uma dicotomia frutuosa, porque quase antes de tudo isto nós não pensávamos que tudo isto se adaptasse e conseguíssemos fazer tanto, apesar de tudo, à distância. E, portanto, o que nós fazemos para minorar os constrangimentos é sermos o mais eficientes possível. Mas depois terei a oportunidade de fazer a apresentação ou não? Eu mandei uma pequena apresentação. Sim, temos a sua apresentação. Se houver oportunidade disso, eu gostaria. Sim, mais à frente. Depois, se for possível, gostava porque aí tenho um pouco mais de detalhe para que também as pessoas conheçam melhor e entendam os mecanismos que têm à disposição também para minorar constrangimentos, não obviamente do funcionamento do Porto, porque isso, como disse, os extravasa-nos, mas mecanismos que podem utilizar também para terem do lado do operador económico face às alfândegas, conhecerem quais são os mecanismos que tornam todo o processo mais célere. Certo, muito obrigado. Depois já passamos à sua apresentação. Em relação aqui ao mercado chinês, que é algo que muitas dúvidas têm surgido por parte dos nossos clientes e associados, da vossa experiência e do contacto que têm tido com este mercado agora, notam algum sinal de retoma? Acham que as perspectivas de retoma estão cada vez mais próximas? Querem-nos fazer algum comentário sobre este mercado? Estamos a falar de importação ou exportação? De ambas, de importação e exportação. Eu acho que o problema não está tanto no mercado chinês como está no mercado português neste momento. Ou seja, se eu tenho lojas de cadeias multinacionais fechadas, se eu tenho a Decathlon fechada, não tenho carga a vir para a Decathlon. Se eu tenho a IKEA fechada, não tenho mercadoria a vir para a IKEA. O nosso constrangimento tem mais a ver com as empresas portuguesas, a mesma coisa na exportação, não é? Se eu tenho as empresas de produção de carnes, por exemplo, que é uma mercadoria, carne de porco, que é uma mercadoria típica de exportação para a China, com casos de Covid a serem anunciados nas notícias e com 10% do pessoal, obviamente que não vai estar a exportar como é normal exportar. Agora, a retoma do fluxo, na minha opinião, neste momento está mais do nosso lado do que do outro lado. É a minha opinião. Mário, não sei se... Em termos de mercado chinês, em termos de mercado da China, a exportação da China está absolutamente retomada. Não é? Hoje só se fala da exportação da China de EPIs, mas nós estamos a fazer a importação da China
de EPIs, mas nós estamos a fazer a importação da China absolutamente regular. Aliás, neste momento os nossos números são iguais ou melhores aos homólogos. E, portanto, em termos de mercadorias contentorizadas, e no caso dos EPIs, agora, evidentemente que toda a cadeia sofre um problema de consumo, aquilo a que o Sérgio se referia. Ora, se, do ponto de vista da exportação, se as nossas fábricas estão com produções diminuídas, isso naturalmente vai diminuir a nossa capacidade de exportação. E se nós temos uma questão de consumo, aquela que nós esperamos ter a curto e a médio prazo, esperamos que fique por aí. Se nós tivermos uma questão de consumo, naturalmente as importações da China vão diminuir. No entanto, do lado da China, a China está absolutamente retomada, não há nenhum constrangimento. O único constrangimento na China neste momento é os EPIs, e são as questões alfandegárias, são as alterações excessivas da lei, são as questões de qualidade dos produtos com que eles estão a lidar, e isto tem afetado fundamentalmente a via aérea e tem afetado a nossa capacidade e tem originado a que nós tenhamos, tal como no resto temos feito, propormos ao mercado produtos alternativos, produtos de outras formas, mas naturalmente não há nenhum constrangimento que nós vejamos industrial do lado da China. Há sim de consumo nosso e da nossa capacidade, da nossa própria capacidade industrial na exportação, por enquanto. Obrigado, Mário. Temos já aqui um conjunto de perguntas que nos estão a fazer os participantes, vou ler aqui algumas para pegarmos em alguns temas. Temos tido relato de clientes de alguns constrangimentos no acesso às mercadorias que temos vindo a ultrapassar com recurso à documentação eletrónica e termos de responsabilidade. Na atividade deste participante, Luís Graça, como instituição financeira, temos conseguido auxiliar alguns clientes. Tem registrado alguns problemas específicos neste segmento? Sérgio? Não, com toda a sinceridade, o que eu vejo é que a nossa adaptação como país a esta forma de teletrabalho e digital tem sido, para a minha expectativa, acima das minhas expectativas, a começar pela alfândega, pela própria Câmara do Comércio. Temos tido uma ou outra dificuldade, o SCC, que emite os certificados para Angola, talvez não tenha sido uma das empresas mais proativas nesse sentido, mas acho que também já afinou agora um bocadinho os seus procedimentos, mas o que se nota no geral é uma flexibilidade enorme por todas as partes envolvidas para facilitar e ajudar. E eu, pelo menos na nossa atividade, não tenho notado um constrangimento maior por parte dos agentes diretamente relacionados com o transporte, como o membro da palestra que fez a pergunta vem de uma área de financeira, não sei propriamente qual é que será a dificuldade, se terá a ver com créditos financeiros ou não, mas lá está, daquilo que é diretamente ligado ao transporte, o que eu tenho sentido sinceramente é uma grande flexibilidade no modo de receber os documentos que antes eram originais e que hoje em dia são digitais, assinados de forma digital, e há uma grande flexibilidade, e a nossa adaptação acho que foi muito positiva como país, pelo menos no nosso ramo, a este novo normal, como o Mário já lhe chamou algumas vezes, e com toda a razão. Sim, ótimo. Acho que realmente a pergunta é neste sentido, de perceber esta flexibilização que está a acontecer em termos de documentação eletrónica. Como disse bem, na Câmara também temos procurado adaptar-nos, que já estávamos com os nossos certificados de origem eletrónicos e, portanto, cada vez mais as empresas percebem que é uma ferramenta bastante útil para poderem aceder a este documento sem sair de casa, entre aspas. Mário, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, eu vou na mesma linha. Felizmente, ao fim de quase 30 anos, deixámos de pôr carimbos. Isso foi uma coisa boa. E deixámos de andar com papéis. Isso também foi uma coisa boa. Adaptámos com alguma rapidez à digitalização. Conseguimos compreender uma utilização de muito bom senso de todas as entidades, que é a utilização de meios eletrónicos, os WhatsApps, tudo isso. Acho que isto foi a antecâmara
da digitalização que todos estávamos a trabalhar através das plataformas de blockchain para a digitalização dos documentos e colocação do blockchain, e todos tínhamos testado plataformas como o Bolero e como outras para fazer a digitalização dos documentos e a colocação de todos os intervenientes numa só linha, e portanto parece-me que nós como país nos adaptamos razoavelmente bem. Há exceções naturalmente, mas não são relevantes, que estamos a conseguir digitalmente. Aliás, digo-lhe, é absolutamente excepcional como nós estamos a conseguir em teletrabalho, estarmos a operar da mesma forma, e eu acho que quase todas as empresas o estão a fazer, todas as entidades. Cada um de nós está a trabalhar muito mais horas, naturalmente, mas muito mais horas, mas estamos a cumprir e estamos a conseguir e estamos a cooperar, como nós achávamos que em determinados momentos não conseguíamos cooperar, e muitas coisas têm sido ultrapassadas. Portanto, este Covid nas coisas muito mais que nos traz, que são fundamentalmente más, há algumas coisas, alguns aspectos em que nós conseguimos. Ótimo. Aqui só mais uma pergunta antes de passarmos à apresentação da Ana Paula. Se terá de perspectivar um aumento da procura de operadores logísticos em Portugal com a retoma da economia na segunda metade do ano? Poderá Portugal estabelecer-se como uma plataforma logística do comércio entre a Ásia e a Europa? Olha, se me permite fazer um comentário relativamente a isso, Portugal está cada vez mais... Portugal faz parte da iniciativa One Belt, One Road do governo chinês, não é? E, portanto, faz parte, o Porto de Sintes faz parte dessa iniciativa. Aliás, o Terminal 2, o segundo terminal, o Terminal 21, se estou em erro, que é há uma série de iniciativas nesse domínio, e há uma série de iniciativas, inclusive também, da Secretaria de Estado norte-americana relativamente a esse domínio. Nós podemos, dada a posição estratégica que nós temos, geoestratégica, que finalmente a descobrimos, do nosso Porto de Sintes, um porto de águas profundas, um porto muito, muito bem localizado para esse tipo de operações, parece-me que na segunda parte do ano que esse tipo de atividades se vão desenvolver. Cada vez mais há necessidade da colocação de hubs e de locais de transshipment noutras áreas que não sejam as que estão absolutamente congestionadas, e Portugal pode vir pelo seu posicionamento geográfico e pelas suas estruturas que hoje as temos com alguma eficiência, pode ser possível. Parece-me que na segunda parte deste ano algumas ações não devem ser esperadas funcionarem com tanta rapidez. A segunda parte do ano é uma incerteza para nós todos ainda, por enquanto. Obrigado. Infelizmente. Sérgio, quer acrescentar? Sim, nós estamos neste momento a ser um hub, por exemplo, de ligação a estes equipamentos, já agora, porque pode não toda a nossa audiência perceber alguns termos, e eu odeio falar em siglas, e já falámos em siglas mais do que uma vez hoje. Estes EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, são basicamente as máscaras, entre outros equipamentos. Nós estamos neste momento a ser uma plataforma, por exemplo, de ligação entre a China e a América Latina, e não falo só do Brasil, porque obviamente a ligação da China para o Brasil acaba por ser mais complicada, feita diretamente, do que pela Europa, já que dentro da Europa há muitas mais alternativas para enviar mercadoria, para fazer envio de mercadoria para o Brasil e para a América Latina, do que propriamente da China. E Portugal, obviamente, pela ligação e pela tradição em voos para aquele país, está neste momento a ser um hub para o envio de material de proteção da China para o Brasil. Se isso vai manter daqui para a frente, eu aqui já não sou tão otimista como o colega Mário. Eu acho que há muitas... Falta-nos alguns equipamentos ferroviários, nomeadamente, para conseguirmos ser o hub que todos queremos ser, não só para a carga aérea, mas para a carga marítima também. Acho que as condições estão lá. Nós, como país e como setor, estamos a provar que somos capazes. Hajam equipamentos que nos ajudem.
terminais de carga aérea se calhar um bocadinho mais bem equipados e mais competentes, terminais ferroviários, linhas ferroviárias que façam ligação com o resto da Europa, para podermos realmente ser esse hub central de carga no mundo que acho que potencial temos, mas não estamos lá ainda, não. Isso não estamos, na minha opinião. Obviamente. Obrigado, Sérgio, também concordo consigo. Eu se calhar passava agora só a partilhar aqui uns resultados deste novo questionário que fizemos aos participantes, em que colocámos a questão de se as suas operações sofreram atrasos devido ao contexto atual, em que 57% dos participantes nos mencionaram que tinham limitações nos transportes, 23 são questões burocráticas e 26, também um número bastante alto, não tiveram qualquer atraso devido a este contexto atual. Dando seguimento a isto, pedi à Ana Paula se nos podia então fazer agora a sua apresentação sobre quais é que são agora a situação atual das alfândegas e as simplificações aduaneiras que têm sofrido neste momento. Muito obrigado. Está sem som, Ana Paula. Ok. Acho que é aqui. Já está. Já estão a ver a apresentação? Sim, sim. Está? Sim, estamos. Se colocar em tela cheia para que possamos ver. É isso que vou fazer. Exato. Obrigado. Ora, muito bem. Portanto, a minha apresentação eu tentei. Peço desculpa porque no rodapé só depois que vi que estava a dar está correta. Portanto, e essa parte eu peço desculpa. Portanto, a preocupação foi exatamente explicar um pouco como é que do lado da administração, do ponto de vista das alfândegas, tentámos responder a esta situação de exceção e, ou seja, trabalharmos neste novo normal, como também já foi dito pelo meu colega palestrante. Ora bem, a missão da Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito das alfândegas, controlo da fronteira externa, como é evidente, prevenção e repressão da fraude e o apoio ao cumprimento. E no quadro do Covid, nós tentámos potenciar as ferramentas que já tínhamos de apoio ao cumprimento, adaptando-as a esta situação, a este novo normal. Passámos a ter as alfândegas, eu diria, as alfândegas sempre estiveram a funcionar e abertas, só que de porta fechada. Nós temos uma percentagem significativa de pessoas em teletrabalho em casa, mas todas as alfândegas têm permanente um piquete de pessoas a trabalhar fisicamente nos serviços, exatamente porque o setor que nós temos que dar resposta, nomeadamente questões ligadas com navios, trânsitos que chegam ou que partem, muitas vezes também não se compadece sem ser de uma atuação física, infelizmente. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, na alfândega da Alverca, e isto diz muito respeito à logística e ao setor logístico, muitos camionistas chegam porque as empresas não têm regimes simplificados de destinatário autorizado em termos do regime de trânsito, nem de expedidor autorizado, o que obriga os camionistas que vêm com as mercadorias em regime de trânsito terem que se dirigir a um local para ainda validar a apresentação das mercadorias. Isto eu deixo aqui o apelo ao setor logístico para que arranjem respostas, porque e o futuro vamos ter que o reorientar para este novo normal, mesmo neste pós-Covid. Há situações que não vão ter retrocesso, portanto é importantíssimo pensarem em criar e aderir a procedimentos simplificados dos mais diversas áreas. Estou agora neste momento a falar de trânsito, mas outros têm como respostas, por exemplo, as linhas regulares na via marítima. Se toda a gente tivesse já aderido às linhas regulares, também evitávamos muitas burocracias e até algumas deslocações físicas.
e o mesmo, como eu digo, no âmbito do trânsito. Portanto, o atendimento, as pessoas estão lá em piquete desde a primeira hora, nunca desarmámos, nunca estivemos fechados, nem nos dias de ponto de tolerância de ponto da Páscoa, estivemos a trabalhar mercadorias que chegaram num avião em Lisboa e um caminhão que chegou também ao Freixeiro, salvo. Ana Paula, desculpe interrompê-la, mas estamos a ver a sua apresentação ainda no primeiro slide. Não sei se já avançou com mais slides ou não, mas... aliás, agora estamos com algumas... Não sei se me está a ouvir, Ana Paula. Não estamos. E eu deixo aqui o apelo para a adesão aos procedimentos simplificados. Ana Paula, não sei se me está a ouvir. Estão-me a ouvir agora? Estou. Sim, Está... pronto. Deve estar com alguns problemas de internet. Estão a ouvir? Se calhar eu sugeria... Okay. Ana Paula, se calhar para tentar corrigir este problema, se desligar o seu vídeo e ficar apenas com som, pode ser que resulte melhor. Se quiser testar... Em baixo, ok. Exato. E interromper vídeo. Exato. É isso mesmo. Como estava a referir, a sua apresentação ainda está no primeiro slide. Não sei se já quis mudar ou não. Já interrompi o vídeo. Portanto, se quiser pôr em tela cheia, que não está em tela cheia, a apresentação e depois colocar, mudar de slide quando avançar. Ana Paula? Bem, parece que ficamos sem Ana Paula, apesar de estar aqui ainda a sua apresentação. Bem, eu ia pegando aqui em algumas questões que os nossos participantes colocaram, até que a Ana Paula regresse. Como, por exemplo, relativamente à Ásia, prevê-se alguma retaliação comercial que possa afetar a logística? Sérgio? Não tenho conhecimento de tal, especialmente para com a Europa. Aqui a retaliação e a guerra que tem havido tem mais sido entre a China e os Estados Unidos, que neste momento até estão em paz, dado que os Estados Unidos precisam dos tais equipamentos de proteção individual que estão na China e não existem em quantidade como existem na China, e até neste momento estão com o acordo comercial a funcionar relativamente bem devido à necessidade dos Estados Unidos nos equipamentos de proteção individual. Mas para com a Europa, não sei, do meu lado, da minha visão, não vejo que haja alguma retaliação para com a Europa. Não vejo isso. Mário? Não, aquilo que nos pareceu, aliás, aquilo que aconteceu foi durante esta guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a Europa foi de alguma forma favorecida como local privilegiado de compra dos Estados Unidos, e aí notou-se algum regresso de algumas compras que eram tradicionalmente feitas na China e que puderam ser passadas para a Europa, nomeadamente produtos industriais e que não sejam produtos com intervenção manual. Mas não me parece que esta guerra venha a ter podemos ter algum reflexo positivo, eventualmente, porque naturalmente alguma alteração do sourcing, que agora está a ser muito questionado, não é? O sourcing e a capacidade industrial dos países, mas esta guerra entre uns e outros, até porque eles agora estão em paz, de facto, como diz o Sérgio, porque precisam da paz, não é? E parece-me que a guerra comercial foi sempre... Não me parece que haja nenhuma questão. Obrigado. Ana Paula, consegue-nos ouvir? Acho que continuamos com alguns problemas de internet. Ana Paula, consegue-nos ouvir? Se estiver-nos a ouvir, tem que ligar o microfone, por favor. Está sem microfone, continua sem microfone. Bem, eu posso tentar ativar aqui o áudio, dá-me só um bocadinho. Pedimos desculpa aqui aos participantes, mas estamos com alguma dificuldade aqui em conseguir que exista internet por
por parte da Ana Paula Raposo da Alfândega. Entretanto, e para não perder aqui um bocadinho o rumo, temos aqui outras perguntas que nos vão colocando. No primeiro trimestre de 2020, as exportações de Portugal para Angola caíram cerca de 22% e 8,3% no mercado de Palop. As sucessivas greves e demais constrangimentos nos portos impactam negativamente a balança comercial do país, portanto, pré-Covid. Que medidas é que sugerem para aumentar esta competitividade de Portugal e apoiar estas empresas exportadoras? Mário, quer começar? Está sem som, Mário. A quebra no pré-Covid de Angola tem a ver com outros fatores, não é? Pré-Covid tem a ver com outros fatores. Naturalmente tem a ver com os fatores da depreciação da moeda, tem a ver com uma série de fatores que surgiram nos mercados dos palopes que naturalmente originaram uma quebra fortíssima, e esta circunstância do Covid só veio agravar essa situação. Em termos de medidas que podem ser adotadas para mitigar esta quebra, sinceramente, aquilo que nós estamos a ver no mercado dos palopes, seja Angola ou Moçambique, que estava numa tendência muito positiva ao longo do ano 2019 e que teve um primeiro trimestre já com algumas afetações, mas a instabilidade política nesses países e a instabilidade financeira, o custo e a descida do custo do preço do petróleo tem, de facto, uma afetação muito grande nesses países, nos orçamentos desses países. Sinceramente, dizer hoje o que é que poderá surgir e quais poderão ser medidas de mitigação relativamente às perdas nesses países é uma incerteza muito grande. Claro. Obrigado. Sérgio, quer só complementar antes de passarmos aqui a ver se conseguimos falar com a Ana Paula? Em relação a Angola está tudo dito, não tem a ver com o Covid, não está diretamente relacionado a qualquer tipo de diminuição de tráfego de Portugal para Angola. É tradicional dos últimos pelo menos 4 anos, não é atual também a descida neste mercado. Continua a haver mercadoria para Angola, isso nós vemos isso todos os dias, felizmente, mas não é aquilo que era há anos atrás. Eu não sei, há sempre uma tendência no início de todos os anos de caída de tráfego para Angola pelas incertezas políticas e mais do que políticas nesta altura, financeiras e de regras internas em Angola. E todos os anos nós notamos isso no início do ano. Portanto, eu acho que esta quebra que se fala pré-Covid será aquela quebra que nós sentimos todos os inícios de ano relativamente aos palopes, principalmente Angola. Não penso que vá ter grande alteração em relação àquilo que aconteceu no passado, na minha opinião, a nível Ok. Obrigado. Ana Paula, consegue-nos ouvir agora? Está sem som no seu microfone, tem que o ligar. Ok. Está-me a ouvir? Estou, sim senhor. E lhe pedir agora... Eu mudei de local cá em casa. Claro, acontece, não tem problema. Não tem problema, acontece às vezes problemas de internet. E lhe pedir o máximo de rapidez, entre aspas, possível. Ok. Não sei se consegue partilhar a sua apresentação, se não conseguir falar sobre... Não está partilhada? Não. Então espero lá. O que é que se passa aqui? Terminar. Entretanto, enquanto tenta partilhar a apresentação, tenho aqui algumas perguntas direcionadas para a AT, que lhe vou colocar. Eu vou respondendo. Algumas eu vi que estavam nas mensagens. Portanto, uma delas, dá de ser quase um pesadelo os procedimentos para a emissão de certificado 01. É possível poder-se pensar para o curto prazo um procedimento de uma emissão digital sem haver necessidade de um documento físico em papel, tornando o processo mais simples e mais rápido? Ora, vamos ver, antes disso, o compartilhar tela já apareceu ou não? Não. Não. Bem, eu vou respondendo às questões e se não se conseguir fazer a apresentação, depois fica a apresentação aí. Em relação aos documentos de papel Euro 1,
o que se passa é que nós, desde já, o que fizemos foi, vamos ver, primeiro de tudo, os documentos de papel Euro 1 é uma questão legal também. O que nós fizemos foi, por via do problema a necessidade de desmaterializar tudo, o que nós foi, por nossa iniciativa, de imediato passámos a aceitar o pedido via mail e a emitir, digitalizar e devolver via mail. Mas sabemos que esse é um problema, porque há mercados que exigem mesmo o documento de papel, exatamente porque a lei, no quadro quer da União Europeia, quer no quadro internacional dos vários acordos de origem, como sabem, exige o documento de papel. Esse documento não está digitalizado à escala global. E muitas vezes o risco é nós emitirmos via mail e depois os nossos exportadores chegarem aos mercados de destino, e eu sei que isso está a acontecer em Marrocos, estão-lhes a exigir uma garantia até apresentarem o documento original. Ora, nesses casos, o que nós aconselhamos é levam o documento que nós digitalizamos e emitimos via mail, mas depois têm que o pedir a posteriori. E no quadro do futuro, digamos, da futura digitalização do Euro 1, é necessário também que a legislação da União Europeia seja alterada e que os acordos onde estão previstas as emissões de documentos Euro 1 também prevejam a emissão digital. Agora, neste atual momento, o que nós fizemos foi arranjar soluções céleres, simplificadas, de modo a evitar que as pessoas também se tenham que deslocar. Mas os riscos de não aceitação de destino existem. E nesse quadro é necessário emiti-los a posteriori. Okay. Na chegada nós estamos a aceitar todos os documentos via mail, digitalizados, e depois, se necessário, as pessoas até os podem mandar por correio, se for o caso. Temos ainda uma solução que estão colocados tabuleiros nas entradas das alfândegas para, quando necessário, os documentos de papel serem colocados nos tabuleiros e não haver necessidade de contacto físico entre as pessoas. Mas isso é a solução de recurso, porque a solução regular que temos implementada neste momento, enquanto duram as medidas de emergência, é exatamente a via e-mail com documentos digitalizados anexos. Muito bem, muito obrigado. Estão-me a ouvir? Sim, estamos, sim, senhora. Okay. Muito obrigado. Portanto, isto é válido para os documentos, já agora é válido para os Euro 1, é válido para os T2Ls, é válido para os documentos de trânsito, é válido para toda a documentação. O ATA é que não está aí, ou seja, nós aceitamos, mas a emissão é preferível que as pessoas levem o documento de papel, porque no destino podem ter problemas. Claro, sem dúvida. Muito obrigado. Pedia-lhe na continuação, tendo em conta aqui a sua apresentação, quais é que são os principais desafios que a alfândega se está a confrontar neste momento e o que é que está a fazer para os superar? Ora bem, na situação atual de emergência, implementámos, como digo, todo este relacionamento digital, implementámos o atendimento presencial por marcação, implementámos o e-balcão que já estava implementado na área das finanças, alargámo-lo às alfândegas, as pessoas podem fazer pedidos de informação via e-balcão, mas obviamente que sabemos que a celeridade que se quer no âmbito do desalfandegamento muitas vezes não se compadece com alguns dos instrumentos de atendimento à distância e por isso, eu já referi aqui hoje alguns, nós estamos permanentemente nos serviços em regime de piquete, de troca, de mudança de pessoas de 15 em 15 dias. Por causa exatamente da prevenção do problema do Covid. E temos o helpdesk da importação e da exportação e do trânsito e do SDS a trabalhar. Como sempre trabalhamos, quando há problemas as pessoas telefonam e são atendidas. Mas tem os números de helpdesk que estão divulgados. No portal da AT estão difundidas as medidas de simplificação que implementámos, inclusivamente os ofícios circulados que foram implementados nesta fase, um deles o ofício 15.763, que tem as medidas flexíveis para os certificados de origem,
portanto chamo particularmente a atenção, porque foi uma das já vi que a ilustre audiência colocou, e isto tudo alinhado com as práticas que são feitas no quadro da União Europeia, porque nesta matéria de alfândegas nós vivemos num mercado interligado, apesar das fronteiras hoje estarem limitadas, mas os procedimentos que são feitos num país têm reflexo nos outros e, portanto, as medidas têm que estar concertadas e alinhadas e é o que temos feito. Depois, temos tido vários problemas no âmbito dos EPIs, obviamente, isso toda a gente sabe. Hoje em dia temos tido muitas questões também no âmbito da exportação de EPIs, sobretudo para os CPLPs, que é a questão que está em causa, que há um regulamento da União Europeia, a última versão do regulamento é o 568/2020, que obriga a emissão de licença para a exportação de EPIs. A AT é, digamos, o front office no pedido e na emissão, que somos nós que emitimos, mas há todo um procedimento prévio de parecer que nós temos que pedir parecer quando temos um pedido, temos que pedir parecer quer ao Infarmed, quer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que por sua vez consulta Bruxelas. Portanto, há todo um processo intermédio que vai entre o pedido da licença que nos mandam até ao momento que nós emitimos a licença e que enviamos aos operadores. Portanto, isso tudo está também explicado nos nossos avisos que estão publicados no nosso portal, no portal da AT. Depois, temos tido imensos problemas com a questão das marcações CE, em que, em articulação com a ASAI e com o Infarmed, foram permitidas, excepcionalmente no período de emergência, certificações alternativas, mas obviamente que a grande preocupação é assegurar a qualidade dos produtos e a segurança dos produtos que são disponibilizados. E, portanto, é esse trabalho que temos vindo a fazer em articulação com a ASAI e com o Infarmed. Portanto, os desafios, obviamente, que neste momento o desafio imediato é responder a todas as necessidades da economia e da sociedade, portanto, neste caso, a proteção da sociedade, porque também há muitas mercadorias que estão a circular que não cumprem os requisitos de segurança, e não estou só a falar de EPIs, estou a falar de outro tipo de mercadorias, que é preciso as alfândegas terem, apesar de muita gente estar em teletrabalho, os piquetes que estão físicos têm que continuar a garantir a segurança das mercadorias. Não é só com a documentação, é muitas vezes até da verificação física. E, portanto, há uma grande preocupação de garantir a segurança da sociedade. À economia, obviamente, que todos os procedimentos que temos vindo a implementar de simplificação e estando permanentemente nos serviços para responder a situações de urgência que sejam colocados na fase de alfandegamento, quer na importação, na exportação ou no trânsito, estamos lá permanentemente e a grande preocupação é de facto termos respostas rápidas e céleres a qualquer problema que nos seja colocado. Portanto, os desafios imediatos, mas não nos podemos esquecer dos desafios, não nos podemos esquecer dos desafios a que também estamos comprometidos no médio prazo. E o médio prazo é, obviamente, nós temos que olhar para a frente, isto há de passar, isto vai passar, vamos responder positivamente para minorar os problemas atuais, mas também temos que construir o futuro. E o futuro temos uma estratégia que já vinha sendo perseguida, e vamos continuar a persegui-la. Vem aí o e-commerce, a desmaterialização e as novas regras do IVA para o e-commerce em 2021, vem a concretização do Brexit em 2021, vem os manifestos e sobretudo está aqui a via aérea também no âmbito do ICS 2, vai ser implementado também no próximo ano com grande impacto na carga expresso e nos manifestos, na nova forma de informação que vai constar nos manifestos e obviamente a implementação dos sistemas do Código Aduaneiro da União e a adaptação dos sistemas nacionais informáticos, que não só exige trabalho que nós estamos a desenvolver da administração, mas também, obviamente, dos operadores económicos que depois têm também que alterar os sistemas nacionais, no fundo, a ligação à importação, à exportação e ao trânsito,
para responder às novas regras que estão no Código e que são da União Europeia, às quais também estamos vinculados. Mas tudo isto sempre numa perspectiva de informação de maior qualidade. Hoje falámos aqui de blockchain, do lado das alfândegas também estamos a trabalhar nas novas áreas das tecnologias emergentes, como o blockchain, seja o caso, para virmos a aproveitar as mais-valias, nomeadamente ao nível da documentação e uma maior interligação entre toda a área, não só da administração pública, mas da economia. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Nesse sentido, e agradecendo os seus inputs, acabámos aqui de fechar aqui o último questionário que fizemos aos participantes, em que se notaram alguma adaptação das alfândegas face ao contexto atual, e 66% respondeu que sim, o que também vai em linha do que está a dizer, é uma adaptação cada vez maior das alfândegas a todas estas alterações que estamos a viver, e esta flexibilização para a agilização dos processos. Nesse sentido, e agradecendo também aqui ao Sérgio que nos foi respondendo a algumas das questões que os nossos participantes perguntavam, resta-nos só aqui uma última questão, já vamos um bocadinho adiantado na hora, mas temos aqui um participante que nos diz, para terminar aqui, uma perspectiva futura, portanto, uma globalização versus um retrocesso no comércio internacional, qual é que acham que é a tendência e inclusivamente o projeto europeu? Quais é que são as vossas perspectivas para o futuro? Posso? Não sei. Não. Força, Sérgio. Peço desculpa então. Eu acho que isso é uma grande incógnita, não há dúvida nenhuma que é uma grande incógnita. Nós estamos a assistir a algumas decisões por parte de governos, por exemplo, o governo alemão, complicadas para o projeto europeu, sendo que o governo alemão diz que a Comissão Europeia não tem poder para tomar algumas decisões que tomou e que impactam diretamente a Alemanha relativamente à ação da União Europeia nas medidas contra o Covid. Portanto, o projeto europeu logo aí tem reticências. Em relação à globalização, não penso que seja por causa disto que vai mudar, seja o que for, muito sinceramente, e o que estamos a ver é exatamente que as mercadorias estão a vir de todo o mundo para todo o mundo, muito mais da China, porque é onde está a força grande real de trabalho, mas as mercadorias estão a fluir na mesma, de todo o mundo para todo o mundo. E se eu posso sair aqui um bocadinho de tópico, mas muito rapidamente, porque acho que é muito importante para a nossa palestra e para as pessoas que nos estão a ouvir, para quem tenha visto uma oportunidade que existe e é real na importação de material de proteção individual, tenho que pedir, porque nós falámos disso antes de começarmos a reunião, não estava aqui ainda a palestra a ouvir-nos, tenho só que chamar a atenção para terem muito cuidado com as regras alfandegárias na origem e no destino, porque existem regras ainda piores na parte da exportação na China, mais exigentes, não é piores, é mais exigentes do que as nossas aqui em Portugal. Atenção, se estão a importar mercadoria que é considerada de proteção individual ou equipamentos médicos, porque são mercadorias que têm tratamentos completamente diferenciados na alfândega. Se forem equipamentos tratados como dispositivos médicos, vão ter que ter uma autorização do Infarmed ou de uma autoridade que autorize a importação dessas mercadorias. E acho que é algo que é muito importante referir para a nossa audiência. Sim, há uma oportunidade, mas informem-se muito bem. Há grandes constrangimentos de retirar as mercadorias da China. Não podem esperar que as cargas cheguem cá de um dia para o outro por via aérea, porque não vão chegar. E, acima de tudo, atenção à documentação que é necessária na origem e no destino. E uma palavra muito breve para a doutora Ana Paula. Peço desculpa, fomos nós que fizemos abrir a alfândega no domingo de Páscoa. Eu e o meu colega José Maia e a minha colega Cátia Santos. De qualquer das maneiras, valeu a pena, porque entregamos muita mercadoria ao SNS nesse dia. Muito bem. Não sei. Muito bem, não sei se a Ana Paula quer dar algum comentário. Quero sim, obrigada. Eu quero dizer, portanto, que exatamente como o Sérgio referiu, exatamente, a questão dos EPIs, as pessoas
que estão no negócio e na compra de EPIs na China têm que se informar muito bem, porque mesmo na China há muitos constrangimentos que nos chegam, mas depois aqui à chegada, os certificados de conformidade estão disponíveis, a regra com a regulamentação europeia são os certificados CE e a marcação CE. Mas nesta fase, em Portugal, a ASAI e o Infarmed aceitam e publicaram nos respectivos sites, mas também está no nosso site da AT, a lista de certificados alternativos que podem ser aceitos. Porque, de facto, é uma questão de saúde pública. Há máscaras a circular que não servem para nada. Há máscaras a circular que, inclusivamente, são nocivas, que os materiais dos quais são feitos são nocivas. E, portanto, o que nós estamos a fazer é o máximo de cuidado em questões de segurança. E, portanto, é muito importante que o setor, que as pessoas que estão nessa área se informem e que consultem o portal da AT, tem lá o portal do Infarmed, o portal da ASAI, a própria União Europeia tem no portal da DG Taxud uma série de informação. Mas no nosso portal da AT estão lá de uma forma sumária as regras e os documentos que são necessários. Portanto, isso em relação aos EPIs. E em relação à exportação de EPIs, alerta, eu já aqui referi hoje, alerta para a necessidade de licença. Portanto, isso é e não é imediata. E não é imediata, porque o pedido vem para nós e nós temos que mandar para parecer do Infarmed e do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E só depois do parecer deles é que emitimos. Portanto, devo dizer que nós estamos a emitir licenças às vezes à noite e ao sábado, as nossas equipas, dada muitas vezes a urgência dos aviões e que os parceiros às vezes chegam-nos, por exemplo, às 8 da noite ou às 9 da noite. E depois nós temos as nossas pessoas às vezes a trabalhar até à meia-noite para emitir as licenças, enviar para que no dia seguinte os aviões possam levar as mercadorias para as quais foram solicitadas as licenças. Portanto, em relação, já agora eu queria deixar aqui um apelo. Eu vi que 34% da audiência, 34% da audiência acha que as alfândegas não se adaptaram ou, enfim, não viram simplificações, não viram melhorias. Eu quero dizer que estamos disponíveis para que identifiquem que constrangimentos é que encontram e que nos coloquem. Podem colocar para o nosso e-mail oficial ou mesmo através da CIP, se tiverem, que depois a CIP também nos fará chegar, estamos disponíveis para avaliar que constrangimentos é que identificam. A CCIP, qualquer das formas, não é a CIP, é a CCIP. Só uma pequena correção, somos a CCIP, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, não a CIP. Tem toda a razão, CCIP. Exato, tradicional. Portanto, eu queria também deixar aqui esse apelo e a disponibilidade de ver que constrangimentos, a ver, os constrangimentos que eu, de facto, 34% ainda acho que é muita gente, porque mas antes de colocarem as dúvidas, eu convido primeiro a consultarem o portal da AT, porque há lá muitos avisos e muitos ofícios circulados para esclarecimento. E depois estamos disponíveis para avaliar que constrangimentos ainda assim é que identificam. Muito obrigado. Mário, não sei se quer dar algum comentário final, porque já vamos bastante alargados no tempo. Não, acho que sobre os EPIs já foi dito tudo e não deixaria de reforçar muitíssimo cuidado com a importação dos EPIs, cuidado com a saída das Chinas, cuidado com o que compram, cuidado com o que tentam passar na alfândega chinesa, cuidado com os certificados CE falsos, cuidado com os documentos que são licença de exportação, cuidado com... porque não vai passar. E os operadores que estão no meio depois têm algumas dificuldades com isso. Portanto, aquilo que eu diria é muito cuidado antes de comprarem. Eu queria alertar aqui um aspecto. As autoridades chinesas optaram por uma inspeção aduaneira e não por uma inspeção fabril. A inspeção fabril é antes dos produtos serem pagos, a inspeção aduaneira é depois dos produtos serem pagos. Portanto, quando passam a alfândega, os produtos já estão pagos e se não passarem ficam lá retidos. Isto ainda estamos a falar na China.
estamos a falar em Portugal. Portanto, todo o cuidado com a qualificação de fornecedores, que é uma coisa fundamental, com a qualificação dos fornecedores da China. Há whitelists na China, há test reporting, há uma série de entidades que podem ajudar, os transitários através das suas redes locais também podem ajudar, mas um mau fornecedor é naturalmente um mau produto e é naturalmente um produto que não vai passar. Portanto, só reforçava esse aspecto. Muito obrigado. Bem, já vamos muito alongados no nosso webinar. Teríamos aqui mais perguntas, mas eu deixaria para outra oportunidade. Agradecia a todos, à Ana Paula, ao Mário e ao Sérgio, pela vossa participação. Teríamos com certeza muito mais tempo para poder colocar aqui uma série de questões e ouvir o vosso feedback, mas já acho que já foi muito bom. E convidava todos os participantes a visitarem o nosso website. Vamos criar uma landing page para além do nosso canal de YouTube, onde vão poder verificar e ver esta gravação. E agradeço novamente a todos os participantes e oradores por este webinar e espero contar convosco para novas iniciativas. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado e cumprimentos a todos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Cumprimentos a todos. Obrigada.